Se você está vivendo de uma maneira e está sendo muito pesado, você anda aflito, você anda desesperado, olhe para a vida de Jesus. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Soraya e este é o segundo vídeo da série sobre o nosso coração. Como proteger o nosso coração? Eu quero falar com você que está me ouvindo agora, me assistindo, de forma prática, como que isso é possível. Existem várias maneiras através das quais nós podemos proteger o nosso coração. A primeira maneira é através da palavra de Deus, é com a Bíblia. Ela vai ser o nosso fundamento, ela vai ser o nosso manual, ela deve estar conosco o tempo inteiro. E se você não tem a prática de meditar na palavra de Deus, eu realmente sugiro que você comece isso o mais rápido possível, porque a sua vida inteira vai ser transformada. Em Deuteronômio 11:16 diz o seguinte: guardai-vos ou tenham cuidado, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis e sirvais a outros deuses e vos prostreis perante eles. Então, aqui é apenas um exemplo, são muitas passagens na palavra do Senhor para nos ajudar a guardar o nosso coração. Então, tenha essa prática de meditar todos os dias, várias vezes por dia, para que você possa, olhando, lendo, meditando, o Espírito Santo possa trabalhar na sua vida e possa estar te orientando aquilo que de repente você vai fazer, alguma decisão que você vai tomar que não está alinhada à palavra de Deus. Porque a Bíblia diz também que o nosso coração é enganoso. Então preste atenção àquela suave voz que você vai perceber enquanto medita na palavra de Deus. Segunda maneira, esta eu acho uma incrível e não se tem falado tanto sobre isso, infelizmente, nesses dias, que é temer ao Senhor. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 3:7, não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, o temor ao Senhor, ele vai te ajudar a guardar o seu coração. Porque começamos com a palavra dele, que a palavra ela vai sendo gravada no seu coração, certo? E aí você tem o temor. Então, quando você for fazer algo, é como se tivesse... Literalmente tem, porque é o Espírito Santo, mas você vai perceber como se fosse algo assim que está querendo te avisar para você não ir por aquela direção. E durante o dia, eu não sei se você já parou para pensar quantas decisões você toma, e muitas delas nós tomamos até no automático, porque já é comum para nós fazermos. Nós fazemos todos os dias e muitas vezes nós não estamos nem parando para pensar naquilo que nós estamos fazendo. Não paramos para pensar até naquilo que nós estamos pensando, não é? Então, esteja alerta. Peça para o Espírito Santo te ajudar a estar atento a todos os momentos do seu dia. E sim, o temor ao Senhor, ele vai estar crescendo a cada dia no teu coração e é ele que vai te ajudar, trazendo como se fosse um alerta dentro de você. Pare, continue, vire aqui agora, não faça isso, não é o momento, espere, diga isso para tal pessoa, entende? São como se fossem pequenos alertas dentro de você. Talvez você já tenha esse relacionamento mais estreito com o Senhor, então você já consegue discernir de forma mais rápida. Mas é como se fosse um exercício, você vai treinar, você vai exercitar. E o temor, ele vai ser, eu creio que ele vai ser tão forte na tua vida que perante situações que antes para você era muito fácil, eu decido porque eu já estou acostumada a decidir assim, você vai parar, você vai discernir e você vai decidir de forma diferente. Outro ponto muito importante para guardar o seu coração, seguindo o modelo de Jesus Cristo. Em Mateus 11:29 diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
Aprendei de quem? De Jesus, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então, é muito lindo isso, né? Quando você começa a viver dessa maneira, eu já quero deixar isso muito claro aqui. Se você está vivendo de uma maneira e está sendo muito pesado, você anda aflito, você anda desesperado, você anda cheio de dúvidas, com falta de paz, olhe para a vida de Jesus. Como ele viveu, como era o coração de Jesus. Porque ele é a nossa referência, ele é a nossa verdadeira referência. Então, quando você olha para ele, como ele pensava, como ele sentia, como ele vivia, você vai ficar cada dia mais parecido, cada dia mais parecida com Jesus. E isso vai ajudar a guardar o seu coração. Outra maneira de guardar o seu coração, orando, conversando com o Senhor. A Bíblia nos diz em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, aqui falando sobre o aspecto de você viver de forma vigilante, que eu falei anteriormente, mas também estar orando. Não tenha vergonha de perguntar as coisas para Deus. Se você já aceitou, entregou sua vida para Jesus, se você é salvo, você tem acesso livre. Isso não é para todo mundo, é para quem é salvo. Se você já é salvo, você tem acesso direto ao Senhor. Você tem esse relacionamento de uma forma como se você estivesse conversando com alguém que você, algum amigo seu muito íntimo, como se você estivesse conversando com o seu pai, entende? É um relacionamento de amor, de respeito, mas você pode perguntar qualquer coisa. Se você tem vergonha, acha que não, porque ele é o Senhor, eu não posso falar isso, eu não posso perguntar isso. Isso é um engano. Você tem liberdade para perguntar todas as coisas. Como que eu decido isso? Como que eu faço? Eu devo parar? Eu devo falar agora? Como que eu vou guardar o meu coração nessa situação? Entende? Ele te ama, ele te criou e ele te trouxe para perto. Então é a pessoa que você pode falar o dia inteiro. Então eu sei que muitas vezes você tem aquela visão da oração que é simplesmente quando você tem 1, 2 horas para parar, para ajoelhar, para fechar a porta do seu quarto. A palavra fala também sobre isso, desse tempo especial reservado, é só você e ele. Mas se você está na rua, se você está no carro, se você está num restaurante, você pode sim estar falando com Deus. E é importante que você tenha essa prática. Outro ponto muito importante para guardar o nosso coração é o jejum. A Bíblia diz em Joel 2,12, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Tá ali o coração, hein? E com jejum, com choro e com pranto. Então, aqui tá falando de um outro nível de cuidado com o seu coração. É o jejum. Quando você jejua, quando você se abstém de comer alimentos, você mortifica a carne, ou seja, você mortifica aquelas coisas que muitas vezes querem controlar a sua vida, sejam as suas emoções, né, medos, dúvidas, ou até aquele ímpeto de decidir por conta própria, sabe? Você fica muito mais sensível àquilo que Deus está falando com você. O jejum é fundamental na vida de um cristão. Eu sei que hoje se fala muito em consagrações, como por exemplo, deixar de fazer coisas que você gosta, deixar de estar na rede social, de assistir séries, filmes e coisas desse tipo. Consagrações são muito importantes na nossa jornada, mas eu estou falando do jejum mesmo, de você deixar de comer. Peça para o Senhor te orientar nessa área. Talvez você, assim como eu, acredita em algumas mentiras em relação ao jejum. Eu, durante muito tempo, eu acreditei que porque eu sou magra, o jejum era algo que não seria bom para mim, porque eu ia perder peso, eu ia me sentir fraca e coisas desse tipo. E o que acontece quando eu jejuo é completamente ao contrário. Eu sou fortalecida pelo Senhor e fico sensível àquilo que Ele está falando comigo e àquilo que eu preciso mudar. E aí sim, eu consigo cada vez mais proteger o meu coração, proteger a minha vida.
E se esse vídeo foi bênção para você, não deixe de compartilhar com as pessoas que podem ser abençoadas e eu te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe.